É isso aí, galera. Vamos lá. Segunda-feira, 7h41 da manhã. Bora para mais uma live, mais um dia. Estamos engatando uma sequência boa aí. Tenho gostado, cara, de fazer essas lives de manhã. Porque pega ali a galera que tá saindo pro trabalho, a galera que tá chegando, a gente consegue trocar uma ideia. E aí trago notícias, comento. Porque tem muito insight legal em cima das notícias que saem. Então, também é um bom treino para mim, para estudar mais, e também é um bom treino para vocês conseguirem extrair esses insights baseados nas notícias, tá? Que é uma coisa que eu tenho falado bastante aqui. Tem muita notícia que sai no mercado e que acaba dando aquele sensacionalismo todo, aquela coisa toda. Ai, meu Deus, tá ruim. Só que às vezes não, quando você vai e busca uma informação, você acaba vendo que não é tão ruim quanto o nível de sensacionalismo da notícia. Então acho que é bacana também ir nessa linha, beleza? Também a gente consegue tirar dúvidas e tudo mais. Então já separei aqui as notícias que nós vamos estudar hoje, já separei o que a gente vai ver. E também eu abri caixinha de perguntas ontem de noite, tá? Pedindo aí mais alguns fundos imobiliários para a gente poder calcular o preço teto, beleza? Então a gente vai calcular aí o preço teto de acordo com o modelo de Gordon, tá? E aí eu vou pegar lá os fundos que mandaram na caixinha pra gente poder fazer aqui, beleza? Isso aí, Gilson, bom dia, meu irmão. Como é que tá? De boa? Vamos lá. Então, vamos aquecendo aqui, vamos começando, tá? Manhã gelada em São Paulo, 15 graus, não à toa, devidamente encasacado. É o famoso sol, luz de geladeira aqui, né? Tá lá, tá presente, tá iluminando, mas não esquenta nada. Tá, vamos lá. Pessoal, bora! Vamos começar já com tudo aqui. E eu vou começar falando de um fundo imobiliário que eu falei na semana passada. Eu fiz aí uma análise rápida dele, que foi o RBRP11, tá? É um fundo de laje corporativa gerido pela RB Asset. E aí saiu uma notícia dele que eu achei interessante, que vai linkar com o que eu sempre falo aqui sobre vacância, tá? O título da matéria é a seguinte: fundo imobiliário diminui 40,75% seus dividendos em 2023, mas acredita em segundo semestre promissor. Veja qual, tá? Então, ó, qual que é o fundo imobiliário? Aqui ele fala: no dia 14 de julho de 2023, o fundo imobiliário RBRP pagou 27 centavos por cota em dividendos a seus investidores, mantendo a quantia pelo 8º mês seguido, segundo o portal Status Invest. E aí ele comenta aqui, né? No ano de 2023 foram pagos 1,89 por cota em rendimentos pelo RBRP até agora, enquanto em período análogo do ano passado, janeiro a julho de 22, a soma de dividendos era de 3,19 por cota, tá? Então, preste atenção nesse comentário, nessa parte da matéria. Nesse primeiro semestre de 2023, 1,89 por cota. Olhando para o primeiro semestre do ano passado, 3,19. Quando a gente olha só esse trecho, a gente pensa: caramba, poxa, o dividendo caiu, de fato. Cara, mas o que aconteceu? E aí é que entra a importância de você olhar o relatório gerencial para você entender o porquê desse movimento. E aí eu tenho aqui, estava com o relatório gerencial já salvo, porque eu falei desse cara nessa semana. A gente tem o seguinte, vou virar para vocês aqui, ó. Aqui, ó. Esse aqui é o relatório, o último relatório gerencial do RBRP. Então, ó, se a gente for reparar aqui, ó, a bolinha azul é a vacância física. Então, ó, em julho de 2022, a gente estava com um patamar aqui de 8% de vacância. Setembro chegou a bater 4%. Só que depois, outubro, a gente teve aí saída de inquilino e a gente foi para esse patamar de 45%. E assim ficou até janeiro, onde a gente teve uma queda, e depois a gente veio, ó. A gente consegue ver que a vacância ainda está no patamar alto, mas ela está aqui em queda, tá? Então, a gente tem conseguido ver que a gestão está ali, enfim, trabalhando para conseguir fazer novos contratos, para conseguir novos inquilinos. Então, é o que eu falo sobre a vacância. Quando você tem um fundo de tijolo e a vacância está alta,
você tem mais espaço vago. Se você tem mais espaço vago, você tem menos espaço gerando receita. Se você tem menos receita, menos dividendos. A lógica é essa. Então, aumenta a vacância, diminui receita, diminui dividendos. Então, quando a gente pega a janela do primeiro semestre do ano passado, a gente tinha um patamar de vacância aparentemente menor no RBRP. E aí, obviamente, a gente tinha ali mais espaço alugado, mais espaço gerando receita, dividendos lá em cima, tá? Agora, quando a gente vai para o primeiro semestre desse ano, onde a gente tem um patamar de vacância mais elevada, mais espaço vago, você tem menos receita para o fundo. Se tem menos receita, naturalmente os dividendos eles vão diminuir, tá? O fundo pode usar ali uma vez ou outra, pegar um recurso que está em caixa, para poder ali nos primeiros meses segurar o dividendo, para não ter tanta oscilação, mas ele não vai conseguir fazer isso por muito tempo. E aí, naturalmente, por conta da vacância mais alta, o dividendo vai cair. Então, não adianta ignorar a vacância. E aí é como eu falo, a gente precisa olhar o histórico de vacância. Então, se você ler só essa notícia, você pensa, caramba, deu ruim, o dividendo caiu, mas quando você olha o relatório gerencial, você entende o porquê que o dividendo caiu. Não é, porque, enfim, caiu e pronto. Não, a gente precisa entender o que está acontecendo para poder entender os riscos e, enfim, avaliar se faz sentido entrar, se faz sentido se manter naquele investimento, beleza? Então, é importante ter isso em mente. E aí, o dividendo da RBRP, ele está menor porque a gente está com um patamar de vacância mais alto do que o que estava no ano passado, no mesmo período. Então, a vacância, o histórico de vacância, ele é importante para um fundo de tijolo, beleza? E a gente sempre precisa olhar o histórico, porque a gente consegue ver de onde o fundo saiu para onde ele está indo. Então, histórico influencia muito. A gente precisa olhar não só a foto, a gente precisa olhar o filme, que é olhar todo o histórico. Beleza? E aí, no RBRP11, a gente tem esse histórico aqui de vacância. Show? Isso aí, galera. Então, primeira notícia aqui, comentamos. Grande Bento tá aí na área. Fala, meu irmão. Vamos que vamos, é isso aí. Pessoal, aproveito também, tá? Enquanto vou falar aqui a segunda notícia, mas antes disso, quero convidar você aí a clicar no link da bio, caso você tenha interesse em aprender mais sobre fundos imobiliários, interpretar, aprender como analisar os principais indicadores de fundos imobiliários, aprender como analisar fundo de tijolo, como analisar fundo de papel. Te convido a clicar no link da bio, conhecer aí o curso Nova Renda, um curso com 17 aulas que eu gravei, bem diretas ao ponto, bem objetivas, para que você possa entender de uma vez por todas como que você pode tomar decisões bem assertivas e bem adequadas em fundos imobiliários. Você vai ter 1 ano de acesso a esse conteúdo e, além disso, você tem mais 1 ano de acesso a um grupo exclusivo de alunos para tirar dúvidas, onde diariamente eu posto conteúdo, diariamente eu trago insights, comento notícias, comento relatórios, tá? Então, além das aulas, você vai ter 1 ano de acesso, você também vai ter 1 ano de acesso ao grupo exclusivo para tirar dúvidas, beleza? Então, caso você tenha interesse, te convido aí a clicar no link da bio, beleza? Nova Renda. Galera, vamos lá. Então, a gente falou do RBRP, tá? Eu vou trazer uma notícia aqui, tá? Que é sobre o HGBS, que é um gigante do segmento de shopping center, tá? Só que eu não consegui achar documentos para respaldar essa notícia. Provavelmente, enfim, não deve ter tido atualização na base aqui, deve sair em breve, tá? Se sair até amanhã, eu comento na live de amanhã, tá? Mas a notícia que saiu aqui é mais uma emissão de cotas, agora envolvendo o HGBS, que é a seguinte: a HGBS anuncia oferta que pode chegar a até 625 milhões de reais. Em comunicado divulgado no mercado na sexta-feira, e aí foi o comunicado que eu não encontrei, o fundo imobiliário HGBS anunciou que vai realizar sua 9ª emissão de cotas, no valor inicial de 500 milhões, ou 510 milhões, considerando a taxa de custos da emissão. Inicialmente, a oferta prevê a emissão de 2,25 milhões de cotas, mas pode ser aumentada em até 25%, que aí é o patamar máximo ali de 625 milhões de captação.
O preço de cada nova cota vai ser de R$ 222,34, mas considerando a taxa de distribuição primária de 4,67, ou seja, 4,67, o preço de subscrição será de R$ 207,1, cerca de 1,66% maior que a cotação do fundo na sexta-feira, que é de R$ 233,30. Ou seja, por conta da distribuição mais alta, a gente vai ter ali uma emissão de novas cotas num preço acima do que está no mercado. Então, se a gente for pegar aqui, deixa eu pegar na calculadora para ver quanto que equivale o custo de emissão em relação ao preço da nova cota. Então, o custo é R$ 4,67 e o total é 207. Não, na verdade tem que fazer em cima do preço da nova cota, né? Que é 222,34. 222,34. Então equivale a 2%. 2%. Então 2% da nova cota é o equivalente à taxa de distribuição. 2%, tá? É uma emissão razoável, é uma emissão cara. E aí, para você ver, por conta desse custo de emissão de R$ 4,67, o preço da cota ficou acima do que está no mercado. No mercado, 233, na nova cota, 227. E aí a gente já vem falando de subscrição, isso tem acontecido bastante, né? Os fundos imobiliários têm emitido novas cotas, aproveitando esse momento aí de valorização. Então a gente observa mais um caso onde o preço da nova cota está maior do que o preço do mercado. Então, assim, será que realmente faz sentido? Porque o preço das novas cotas está maior do que o preço no mercado. Ah, sei lá, você tem disponível 10 cotas, você pode reservar 10 cotas lá na subscrição. Aí você vai gastar 2.270. Comprando no mercado, óbvio, ou olhando o preço de sexta-feira, você pagaria 2.233. Então, assim, é um gapzinho ali de R$40, onde você poderia colocar num outro fundo imobiliário, por exemplo, na sua carteira. Sei lá, um Fiagro, um Maxi Renda, sei lá, alguma coisa do tipo, algum fundo de base 10. Né? Então, não é muito jogo você ter uma emissão ali, uma cota num preço mais alto do que o preço do mercado. Tá? Então, vamos avaliar aí como é que vai ser o desdobramento dessa história aqui do HGBS, tá? Como é que vai se dar aí, como é que vai ser essa nova emissão, como é que vai ser... Esperar ter mais detalhes aqui, né? Quanto que vai ser o período de preferência e tudo mais, vamos ver quanto que eles vão captar esse período de preferência para que a gente possa ver essa movimentação, tá? Mas o fato é que, nesse primeiro momento... onde a gente tem aqui essa notícia, a gente vê o preço da nova cota, cara, comparando com o preço de mercado, não é tão interessante assim, tá? E aí acabou superando o preço do mercado por causa da taxa de distribuição, beleza? Uma taxa de 4,67. Se não tivesse a taxa, a gente teria ali uma nova cota 222,34, abaixo do valor de mercado do fechamento de sexta, mas por conta da taxa, a gente acabou indo com um preço superior ao do mercado. Vamos ver como que vai se dar aí a captação de recursos do HGBS. Beleza? Provavelmente no período de preferências a gente deve ter uma adesão menor. No período, se tiver período público, a gente provavelmente vai ter aí uma captação maior. Vamos ver o desdobramento disso daí. Beleza? Então, o fato é, mais um fundo imobiliário fazendo emissão de cotas, e aí, mais um case também, tá? De um fundo que está com uma emissão acima do preço de mercado. Vamos avaliar. Pessoal, dúvidas até aqui? Tá de boa? Se tiver dúvida, é só mandar nos comentários. Tamo aí às ordens, beleza? Deixa eu ver aqui na caixinha. Não, beleza. Hoje a gente vai analisar 2 fundos imobiliários pelo Gordon. XPLG, na verdade 3. XPLG, HGRE e VISC. Maravilha. Então, vou trazer a ultiminha aqui, como diz o meu vizinho. Vou trazer a ultiminha aqui, a última notícia que eu separei. E daí eu vou fazer o Gordon.
Pessoal, vamos lá. Então, a gente começou a live falando aí sobre vacância e o link com dividendos. Vamos trazer mais um fundo de tijolo e é mais uma notícia linkada aí com vacância. Fundo imobiliário com vacância zerada paga terceiro maior dividendo de sua história. Veja o valor. Um fundo imobiliário com vacância zerada pagou seu terceiro maior dividendo na história. Vamos ver. Um fundo imobiliário LVBI 11 anunciou seu relatório gerencial de junho, destacando os dividendos pagos no dia 7 de julho de 78 centavos por cota, o que representa o terceiro maior rendimento da história do fundo. Tá? Os dividendos do LVBI só perdem para os valores distribuídos em abril e agosto de 19, que foram de 1,2 e 80 centavos por cota, respectivamente. Beleza? E aí, um outro comentário aqui que é interessante. Apesar do aumento do valor, os proventos do mês corresponderam a um dividend yield menor em relação aos últimos meses, sobretudo em razão da valorização de suas cotas no mercado secundário. Então, é legal comentar essa parte aqui, que é o seguinte. O dividend yield, quando você pega a fórmula do dividend yield, você tem o quanto que foi pago de dividendos dividido pelo preço da cota. Se você tem um aumento no quanto é pago de dividendo, o teu yield sobe. Teu yield sobe. Se você tem um aumento do preço da cota, ou seja, o fundo valoriza, o dividend yield cai. Porque o dividend yield ele é proporcional ao quanto que foi pago de dividendos, ele é diretamente proporcional. Então, se você aumenta o que foi pago de dividendos, você aumenta o yield. Já o preço da cota é inversamente proporcional. Então, o yield e o preço da cota são grandezas inversamente proporcionais. Então, se você aumenta o preço da cota, o dividend yield diminui, que é o que aconteceu aqui. O fundo pagou mais, mas ele também valorizou no mercado. Então, o yield acabou ficando menor, tá? Mas olha a importância de você entender o que está acontecendo. O yield ficou menor. Só qual foi o motivo? O fundo ele pagou mais dividendos. Então você tem uma força aqui para subir o yield, só que o fundo valorizou no mercado. E aí você tem uma força para diminuir o yield. Então o yield ficou menor porque o fundo valorizou, tá? E aí a importância, não é porque o dividend yield está baixo que o fundo está ruim, tá? E aí, como eu falei, são grandezas inversamente proporcionais. Então, se o preço da cota cai, ou seja, se o fundo desvaloriza, o dividend yield sobe. E aí é que entra também. Não é porque o yield está alto que o fundo é bom. O dividend yield pode estar alto porque o fundo perdeu o fundamento e desvalorizou. Se a gente for pegar HCTR, DEVA, a gente vai ver que o dividend yield está lá em cima. Tá? Vale até a pena abrir aqui o Status Invest para a gente ter essa informação. Então, se a gente pega HCTR e o DEVA 11, fundos aí que estão na berlinda já há algum tempo, você vai ver, ó, deixa eu virar aqui. Ó, o HCTR, dividend yield 19,17, tá? A gente pega aí agora o DEVA 11, por exemplo. Aqui, ó. DEVA 11, o dividend yield 18,41. Então, não caia nessa ilusão do dividend yield alto. Yield alto não significa fundo bom, tá? Yield alto não significa fundo bom, tá? Justamente por causa disso. O yield subiu. Das duas, uma. Ou, na verdade, das três, né? Ou o fundo pagou um dividendo maior e aí desvalorizou, risco sistêmico. Ou o fundo pagou um dividendo maior, ou melhor, ou o fundo está ali mantendo o patamar de dividendos e ele desvalorizou, ou então caiu o dividendo e ele desvalorizou. Então você acaba tendo ali o seguinte, deixa eu formular que não ficou legal essa explicação. Deixa eu dar um passo atrás para poder explicar de novo. Não ficou legal. Então, ó, vamos lá. Dividend yield. Quando você tem uma desvalorização na cota, a gente acaba tendo ali um aumento no yield. Então, não é porque o yield está alto que o fundo é bom, tá? Então, quando você tem um yield bem alto, você precisa avaliar se aquele resultado é realmente fruto de pagamentos maiores de dividendos ou se é desvalorização no mercado,
tá? Então, às vezes, o fundo pode estar perdendo fundamento, está desvalorizando, e aí o yield ele vai subir. A cota está desvalorizando, o yield ele vai subir, tá? Então, yield alto, eu preciso avaliar se aquilo é recorrente, se aquilo está vindo da atividade do fundo mesmo, se tem fundamento, ou se é porque o fundo desvalorizou muito ao longo do tempo, e aí o yield está lá em cima, tá? Às vezes você pode ter um patamar de yield mais alto, mas é porque o fundo está desvalorizado, mas em função ali de um risco sistêmico, ou seja, algo que está pegando a bolsa como um todo, tá? Mas agora, se você observar, se você olhar no relatório gerencial e ver que está perdendo fundamento, aí é outra questão. Aí não é um dividend yield saudável, é um dividend yield que está alto porque o fundo desvalorizou. Aí é só um truque matemático. Aí é só uma ilusão matemática. Beleza? Então, é importante a gente estar ligado nisso daí. Tá? Então, achei esse comentário pertinente aqui para a gente trazer. Não é porque o yield está baixo que o fundo é ruim, não é porque o yield está alto que o fundo é bom. A gente precisa ponderar isso daí, tá? E aí, mais um comentário aqui, né? O LVBI mantém vacância zerada pelo terceiro mês seguido. O LVBI, fundo no segmento de imóveis industriais e logísticos, se mantém pelo terceiro mês seguido com a vacância zerada, considerando os seus 10 ativos presentes e os seus 33 locatários. Beleza? Então, ó, no mês de junho, o portfólio estava 100% locado. Beleza? Então, para vocês verem a importância da vacância no fundo de tijolo. Então, a gente tinha lá o RBRP com um menor patamar de dividendos, porque estava com uma vacância mais alta em relação ao ano passado. E aqui a gente olha o LVBI, fundo de galpão logístico. RBRP é um fundo de loja corporativa, LVBI é um fundo de galpão logístico, mas a gente consegue ver aqui que por conta do patamar de vacância que ele se encontra, patamar zero, ou seja, tudo ocupado, tudo alugado, a gente consegue ver que o dividendo do fundo realmente está batendo o terceiro ponto mais alto aí em relação à sua história. Beleza? Então, para vocês verem a importância do histórico de vacância. Vacância alta, menos receita, menos dividendos. Vacância mais baixa, eu tenho mais receita e aí potencialmente eu tenho mais dividendos. Então é importante a gente analisar histórico de vacância quando a gente está falando de fundo de tijolo. Histórico de vacância é importantíssimo. E aí, no início da live eu falei do RBRP, tem um histórico não muito bom de vacância, e o LVBI agora pagando dividendo recorde, tá? Por conta da vacância zero. Vale até a pena trazer aqui o relatório gerencial da LVBI, tá? Um relatório um pouquinho grande, mas vou trazer aqui os principais pontos para a gente poder bater, beleza? Então, deixa eu virar aqui para vocês. Então, esse aqui é o relatório do LVBI, tá? É o relatório mais recente que a gente tem, referente a junho, tá? É um fundo que começou aí em 2028, beleza? Tem aí cerca de 75 mil cotistas, tá? É um fundo que tem uma boa base, tá? É um fundo que tem uma média de negociação de 2 milhões e meio, tá? Então é um fundo com boa liquidez, é um fundo bem robusto, tá? Um patrimônio de quase 1,4 bilhão, tá? Então realmente bastante robustez. Aqui a linha do tempo do fundo. Aqui a gente tem o histórico de proventos, a gente vê um histórico ligeiramente crescente aqui, tá? Bem interessante. A rentabilidade do LVBI ao longo do tempo, tá? Número de cotistas, a gente vê também uma evolução. E aqui é a carteira de ativos. Então, ó, a participação do fundo, no Aratu o fundo tem 70% de participação, a quantidade de locatários, beleza? E a vacância aqui, tá? A gente tem esse imóvel Cajamar, ele ainda não está rodando para o fundo, então por isso que a vacância dele aqui está como não informada, tá? E aí também não tem locatário ainda nesse cara. Mas em todos os outros fundos, melhor, em todos os outros imóveis do fundo, onde a gente tem locatário, a gente vê aqui, ó, uma vacância de zero, tá? Então, ó, e outra coisa que a gente vê também, prazos longos. Deixa eu dar um zoom aqui. A gente vê também, ó, prazos longos, tá? Então, isso também é muito positivo quando a gente está falando de fundo de tijolo.
prazos longos de contrato, você tem mais previsão de geração de receita. E aí, obviamente, mais previsão de manutenção dos dividendos. Beleza? Então, aqui, carteira de ativos, a gente vê imóveis aqui espalhados por algumas regiões do Brasil. A gente tem em São Paulo, a gente tem no Paraná, a gente tem na Bahia, a gente tem em Minas. Beleza? Aqui, alocação por segmento, alocação por inquilino, tá? A gente tem Amazon, Ambev, DHL, transportadora. A gente tem aí Magazine Luiza, a gente tem Dia, a gente tem Americanas, Alfa Laval, tem outros inquilinos também. Então a gente consegue ver aqui, fundo, ele tem aí 10 imóveis na sua carteira, 33 inquilinos, prazos longos, tá? E vacância zero. Então, tudo isso joga muito a favor da saúde aí, da estabilidade do fundo. Beleza? Então, que fique claro, não é recomendação de compra ou venda, mas é interessante aqui mostrar que o que eu sempre falo, dividendos bons, eles são consequência de fundos bem geridos de bons negócios. Tá? Então a gente tem aqui um fundo que está saudável, a gente tem um fundo aqui que tem prazos longos, a gente tem um fundo aqui com uma boa variedade de ativos, uma boa variedade de inquilinos, vacância baixa, e aí pronto. Então, é o que eu costumo dizer. Dividendo bom é consequência de boa gestão, é consequência de bons negócios. Tá? Então, no final do dia, você que quer dividendo, você tem que buscar negócios que sejam saudáveis, porque o dividendo ele vai ser uma consequência disso. Tá? O dividendo ele vai ser uma consequência disso. Beleza? Tranquilo, de boa, de boa, de boa? Então, a gente precisa olhar para isso. Tá? Se eu quero buscar bons dividendos, eu preciso buscar bons negócios, porque o dividendo, se quiser anotar, fica à vontade. O dividendo, ele é consequência de bons negócios. Show? Isso aí, galera. Vamos que vamos. Crise alérgica bateu ontem e hoje ainda está um residual aqui. Mas vamos lá, a gente consegue. Pessoal, dúvida? Manda aqui nos comentários, tá de boa, tá tranquilo? Se tiver dúvida, só mandar aí, fica à vontade. E aproveito, antes da gente passar para a próxima sessão aqui da live, aproveito, reforço aqui o convite. Se você tem interesse em aprender mais sobre os principais indicadores de fundos imobiliários, se você quer aprender como analisar fundo de tijolo, como analisar fundo de papel e, além disso, ter acesso a um grupo exclusivo comigo para tirar dúvidas, para receber conteúdo diário sobre fundos imobiliários, te convido a clicar no link da bio, clicar lá no curso Nova Renda. Você vai ter acesso a 17 aulas exclusivas sobre fundos imobiliários, um ano de acesso e mais um ano de acesso ao grupo para tirar dúvida, beleza? Então, te convido, caso você tenha interesse, te convido a clicar no link da bio, 12 de 9,70. 12 de 9,70 ou 97 à vista. Beleza? Então, se você tiver interesse, clica lá, eu tenho certeza que você vai gostar. Show? Então, gente, de notícia era o que eu tinha, tá? Era o que eu tinha para hoje. E aí, eu vou agora pegar os fundos imobiliários que estão lá na caixinha de pergunta para poder fazer o modelo de Gordon. Beleza? Então, vamos lá. Eu abri a caixinha ontem e aí eu vou comentar agora. Então, o primeiro fundo que eu vou fazer aqui a análise do preço teto pelo modelo de Gordon é o XPLG, beleza? Na primeira live que eu fiz isso, o XPLG ele tava lá, tá? Então, se eu não me engano foi a live de quarta-feira ou quinta-feira, acho que foi quarta-feira, que daí eu fiz o cálculo lá do... Tá salva a live, tá? Se você não viu, você pode procurar. Acho que foi quarta ou quinta. E aí eu fiz lá o cálculo do preço teto, tá? O modelo de Gordon, gente, só para contextualizar, eu até postei isso no story ontem, o modelo de Gordon, ele é um modelo que leva em consideração uma projeção de dividendos e aí você desconta isso a uma determinada taxa, tá? E aí você consegue descobrir um preço justo
um preço teto que seria interessante considerando essas premissas de dividendos e a taxa que você está descontando, tá? Então, os dividendos que eu estou projetando aqui, eu estou pegando o quanto que foi pago no primeiro semestre e estou rebatendo para o segundo, tá? Então, estou fazendo essa projeção e a taxa que eu estou descontando, eu estou pegando a taxa do IPCA mais longo, do Tesouro IPCA mais longo, estou usando aqui 5,44, tá? E, de acordo com o fundo, eu estou colocando aqui também um prêmio de risco, tá? Então, deixa eu virar a tela aqui para vocês verem. Então, ó, tô aqui com a minha planilhinha, tá? Tô pegando aqui o IPCA mais longo, 5,44, tá? Que é justamente o IPCA aqui com juros semestrais de 2055. Então, ó, 5,44, deixa eu dar um zoomzinho aqui que vai ficar melhor para vocês enxergarem. Pronto, agora tá perfeito. Essa aqui é a fórmula de Gordon, tá? Então vamos lá. XP-LG11, tá? XP-LG é um fundo que tá aí com vacância no menor patamar histórico desde 2020, desde julho de 2020, tá com um patamar de vacância de 4,5%, tem 17 imóveis, tem 41 inquilinos, uma boa geração de resultado, é um fundo muito robusto, uma boa liquidez, então eu vou considerar aqui um prêmio de risco de 2%, tá? Então eu vou considerar um prêmio de risco aqui, a gente pode considerar entre 2% e 4%, tá? Como ele é um fundo mais consolidado, eu vou pegar aqui 2%. E aí, vou pegar aqui no Status Invest, entrar aqui no XPLG, vou pegar o histórico de pagamentos de 2022, melhor, de 2023, tá? Para eu poder fazer a projeção. Então, vou agrupar por ano. E aqui, ó, 2023, deixa eu pegar deixa eu jogar na janela máxima aqui. Ó, que a gente vê, ó, 2022, a gente teve um pagamento aqui de 8,40. Deixa eu dar um zoom aqui. Então, aqui em 2022, a gente teve um pagamento de 8,40, tá? 8,40. 2023, a gente já está em 4,50, tá? Então, a gente já passou da metade aqui de 2022. 2021, a gente teve aqui um pagamento de 7,35. 2022, 8,40. Então, eu vou considerar que em 2023 a gente vai fechar aí R$9 por cota, tá? Então eu vou pegar esses 4,50 e vou rebater para o segundo semestre. Então eu vou colocar aqui na planilha de novo. Eu vou projetar que a gente vai ter R$9 de dividendos, beleza? E aí o preço teto aqui seria de R$ 120,97, considerando essa projeção de dividendos, considerando esse prêmio de risco, 120,97, tá? Quando a gente olha o preço do XPLG no mercado, a gente tem aqui, ó, 114,33, beleza? Então, de acordo com essa premissa que a gente tem aqui, tá? Com essas premissas que a gente adotou, a gente tem aqui um preço teto acima do que o preço tá hoje na tela, tá? É claro, eu estou considerando essas premissas aqui. Eu estou considerando um prêmio de risco de 2%, considerando a robustez do fundo, tá? E estou considerando aqui R$9 de dividendos. Anderson, eu quero assumir um prêmio de risco maior, beleza? 2,5, 113,35. Ou seja, nessa premissa, o preço já ficaria mais baixo. Qual que está certo, qual que está errado? Nenhum dos dois. Não existe valuation certo nem valuation errado. Existe um valuation mais pessimista, mais otimista, mais realista, tá? Então, na minha visão, 2% de prêmio de risco para o XPLG funciona bem. Considerando a liquidez dele, considerando o patamar de vacância que ele está, considerando os inquilinos. Então, para mim, 2% funciona, tá? Então, na minha visão, nas minhas premissas, esse seria um valuation adequado para mim. Mas pode ser que você não ache. E tá tudo bem, tá? E tá tudo bem. O que você precisa ter em mente... Deixa eu virar para mim antes de fazer o próximo valuation. O que você precisa ter em mente é o seguinte: não existe valuation certo ou errado, tá? Mas se você faz um valuation muito otimista, cara, teu preço teto vai lá para cima. E aí você pode acabar ficando numa realidade muito descolada.
É impossível de acontecer? Não, não é impossível porque a gente está falando de renda variável, não tem como prever retorno. Mas pode ser menos provável. Não é impossível, não existe risco zero, não existe cenário zero possível de acontecer. Não, é renda variável. Então todo cenário é possível. Mas existem cenários mais prováveis, menos prováveis, enfim. Então se você coloca um valuation muito otimista, você acaba podendo se descolar muito do provável, tá? Se você coloca um cenário muito pessimista, você pode acabar sendo muito restritivo e deixar boas oportunidades passar. Você vai ficar muito mais seletivo, muito mais restrito. Então, você pode também fazer diversos valuations para diversos cenários e colocar peso, tá? Um cenário mais improvável, colocar um peso menor, um cenário mais provável, colocar um peso maior, e daí você faz o teu valuation, como se fosse uma média ponderada. Então, não existe certo ou errado. Existe o mais realista, o mais otimista, o mais pessimista, tá? E aí, o negócio é você achar ali um equilíbrio para você também não ficar muito descolado da realidade, nem para cima nem para baixo. Beleza? Então, importante aqui comentar sobre. Bom, chegou outro aqui do XPLG, a gente acabou de falar, então, de boa, tá? Esse aqui tem dois, HGRE e VISC, tá? Se eu não me engano, esses dois eu também fiz na semana passada. Vamos lá. Então, ó, agora a gente vai falar HGRE, tá? O HGRE, eu vou colocar um prêmio de risco maior por conta do histórico de vacância que ele tem, tá? Então, eu vou colocar aqui 2,5%. É um fundo bem robusto, é um fundo de patrimônio bilionário, uma gestora também gigante. A gente tem ali uma boa diversificação de imóveis, tá? Mas o histórico de vacância do HGRE ele não é muito interessante, tá? A gente já tem vacância alta já há um bom tempo. O fundo chegou a bater ali uns 21% de vacância, agora já está mais alto de novo, está em 27%. Então, vou colocar aqui um prêmio de risco maior. Vamos pegar aqui o histórico agora do HGRE 11, para a gente poder ver o quanto que ele pagou de dividendos nesse ano, tá? E aí a gente vai rebater a gente vai rebater para o segundo semestre. Então aqui a gente tem o histórico de vacância, melhor, histórico de dividendos, tá? Então, 9,41, vocês não conseguem ver aqui, né? 9,40, peraí, pronto. Opa, o microfone caiu aqui. Ó, 9,41 em 2022, 2023 a gente tá aí com 5,30, tá? Então, eu vou rebater esse cara aqui, eu vou supor que o HGRE vai pagar mais 5,30 de dividendos aí em 2023, ou seja, 10,60. Então, ó, deixa eu voltar para cá. Então, eu vou considerar que ele vai pagar 10,60 de dividendos. E aí, a gente tem aqui um valuation, considerando essas premissas, a gente tem aqui um preço teto de 133,50. Quando a gente compara com o fechamento de sexta, 142,17. Beleza? Então, considerando esse prêmio de risco e fazendo essa projeção de dividendos, a gente tem um patamar de preço acima do preço teto que a gente calculou. Tá? Acima. Anderson, cara, é um fundo robusto, tá rodando bem, não vou colocar 2,5%, vou colocar 2% de prêmio de risco. Beleza, o valuation vai para 142,47. Ou seja, tá empatado aqui. Tá? Ficaria bem em cima aqui. Tá? Na minha premissa, 2,5% por conta do patamar de vacância que ele tem. Então, a gente vê um preço teto de 133,50. Então, baseado nessas premissas, a gente tem aqui um preço teto que está menor do que o preço de teto. E aí, se você estabelecer essas premissas, você veria que, cara, o HGRE, ele tá caro. Beleza? Que fique claro, galera, não é recomendação de compra ou venda, tá? Não é recomendação de compra ou venda. Beleza? Não tô aqui recomendando que você não compre HGRE, que você compre XPLG, vamos ver o VISC agora, tá? Só tô usando aqui a fórmula, que é de conhecimento geral, tá? E colocando aqui algumas premissas. Você não é obrigado a concordar com as minhas premissas, você não é obrigado a aceitar as premissas. Você pode estabelecer as suas premissas. O que eu quero mostrar é como a fórmula funciona.
Beleza? Acho que é importante deixar isso reforçado. Pessoal, até aqui tá tranquilo? De boa, de boa, de boa? Suave? Dúvida? Se tiver comentário, pode mandar nos comentários aí. Beleza? Se tiver comentário é ótimo. Se tiver dúvida, pode mandar nos comentários aí. Tá? E aí, VISC 11. Então, ó. Vamos pegar aqui o VISC 11. Tá? O VISC, ele é um fundo também bastante robusto, tem um patamar aí de vacância bem tranquilo, tá? Vamos pegar até o relatório gerencial dele pra gente fazer uma batida, só pra gente pegar mais alguns fundamentos aqui. Então, esse aqui é o relatório do VISC. Vamos pegar aqui o relatório gerencial pra gente bater. Então, VISC 11 fundo de shopping, vamos pegar aqui principalmente histórico de inadimplência, histórico de vacância, vamos pegar aqui a alavancagem também, para a gente poder setar aqui o nosso prêmio de risco. Então esse aqui é o relatório do 20, do VISC, gerido pela 20. Então a gente tem aqui esse nível aqui de alavancagem, tá? Então a gente tem aí quase 700 milhões de alavancagem, frente a um patrimônio de quase 3 bilhões de ativos, tá? Então, uma alavancagem de mais ou menos uns 30%, tudo mais, tá? Quanto que o fundo precisa pagar nesse ano, 2023, tá? O fundo tem em caixa aqui 73 milhões, tá? Então, realmente, a gente tem um patamar aqui que, aparentemente, tá tranquilo de alavancagem, tá? Taxa de ocupação, a vacância do fundo aqui vem numa sequência de queda. A gente está aqui, deixa eu colocar melhor aqui, a gente está aí numa sequenciazinha de queda, beleza? Então, uma vacânciazinha aqui de 8%, tá? Vamos ver aqui inadimplência, se a gente consegue achar aqui uma boa diversificação de administradora. O fundo tem 20 shoppings em 12 estados. Inadimplência. Está tendo aqui uma inadimplência razoável. Então dá para a gente considerar 2,5% de prêmio de risco. Tá? A gente tem uma alavancagem que a princípio tá ok, tá saudável, tá? Mas uma alavancagem razoável. A gente tem ali um 8% de vacância, a gente tem ali uma certa inadimplência. Então, vamos manter 2,5, tá? Vamos manter 2,5, tá? Dá para fazer ali 2,25, 2,5, tá? Vou manter 2,5 aqui, só para ter um pouquinho mais de rigor, tá? E aí, histórico de proventos, vamos ver aqui. Histórico de proventos, colocar por ano. Então, ó, em 2022, 8,67, em 2023, 4,93. Vamos supor que a gente vai ter mais 4,93 aí para o segundo semestre. Então, a gente vai ter aqui um dividendo total por cota de 9,86. 9,86. Então, vamos colocar aqui na nossa projeção 9,86. E aí, o preço teto do VISC seria de 124,18, considerando essas premissas. E aí, o fechamento de sexta, 118,93. Então, considerando essa projeção de dividendos, considerando essas premissas, prêmio de risco aqui de 2,5%, a gente teria aqui um preço teto de 124,18, ou seja, um preço teto acima do preço de mercado, considerando essas premissas aqui. Beleza? Já respondi tudo, maravilha. Beleza? Então, mais alguns cálculos aí da fórmula de Gordon, tá? E essa fórmula ela serve para qualquer fundo imobiliário, tá? E ela é muito boa principalmente para fundo de tijolo, porque quando você olha o PVP
PVP é um indicador que serve ali para você entender, para você avaliar se o fundo está barato ou se está caro. Só que o VP, que é o valor patrimonial, num fundo de tijolo, ele tem uma certa defasagem, porque o VP ele é obtido a partir da avaliação dos imóveis do fundo imobiliário. Só que essa avaliação ocorre a cada 12 meses, então o VP ele fica defasado. Então você acaba tendo um indicador defasado. O preço oscila, isso aí todo dia, mas o VP não. Então esse repasse para o VP, ele ocorre a cada 12 meses, via de regra. Então, não faz muito sentido você avaliar se o fundo está barato ou se está caro, o fundo de tijolo, pelo PVP. E aí, uma possibilidade que você tem de avaliar é modelo de Gordon. Beleza? Então, é o modelo de Gordon, que vale a pena você usar. E aí você estabelece algumas premissas para dividendos, coloca ali prêmio de risco e tudo mais, baseado na sua análise, e aí você tem um preço teto. Então a gente viu aqui, a gente fez 3 fundos, XPLG, VISC e HGRE. Baseado nas premissas que a gente adotou, VISC e XPLG com preço teto mais alto do que o preço de mercado, e o HGRE com preço teto menor do que o preço de mercado. Beleza? Mas de novo, foram as premissas que eu adotei. Não significa necessariamente que você vai adotar as mesmas premissas. E aí, por conta disso, o preço teto ele pode acabar oscilando. Beleza? Então, importante deixar isso claro. Show de bola, galera! Dúvida? Tá tranquilo? Tá de boa? Como estamos aí? Então, de fundos imobiliários era isso, tá? De notícias era isso também. Se tiver dúvida, manda aí nos comentários. E reforçando, galera, você tem interesse em aprender como analisar fundos imobiliários, interpretar aí os principais indicadores, aprender como analisar fundo de papel, fundo de tijolo, te convido a clicar no link da bio e conhecer aí o Nova Renda, que é o meu curso de fundos imobiliários com 17 aulas exclusivas para você entender como analisar, para você interpretar melhor os indicadores, saber como montar a sua carteira própria, tá? E além disso, você vai ter aí um ano de acesso ao curso e mais um ano de acesso a um grupo exclusivo comigo para tirar dúvidas, para receber conteúdo diário sobre fundos imobiliários. Então, se você tem interesse, te convido aí a clicar no link da minha bio e garantir aí a sua vaga. Beleza? Jacinto perguntou aqui, grande Jacinto, o que você inclui na análise para definir o prêmio de risco? Cara, e aí, o que eu coloco, né? Eu vejo qual que é o segmento do fundo, eu vejo, se for um fundo de tijolo, como é que está o histórico de vacância, como é que está inadimplência, eu vejo a questão da liquidez do fundo, se o fundo tem uma boa liquidez ou não, e aí, como liquidez, eu coloco um patamar de pelo menos 1 milhão por dia, tá? Vejo a base, então eu olho um pouquinho dos fundamentos, que foi o que eu fiz aqui com o VISC, tá? O VISC tem uma boa liquidez, tem uma boa base de cotistas, ele é um fundo de shopping, tá? Fundo de tijolo, não via de regra, mas geralmente apresenta um risco menor que fundo de papel, tá? Dá pra dizer via de regra, na verdade. Via de regra apresenta um risco menor que fundo de papel, tá? Porque fundo de papel, tô falando de emprestar dinheiro a juros aí para financiar projetos imobiliários, tá? No fundo de tijolo, cara, o fundo vai, compra ali o imóvel e aluga. Deu ruim, manda para fora. E aí, beleza. Então, eu avalio liquidez, eu avalio vacância, eu avalio inadimplência, carteira de imóveis, alavancagem, né, o nível de endividamento. E aí, beleza. Eu estipulo ali o prêmio de risco baseado nessas premissas. Se for um fundo de papel, aí eu vou olhar média de LTV da carteira, média, o percentual de exposição em CRI mezanino, em CRI subordinado, liquidez, tá? Eu vou olhar inadimplência da carteira. E aí, como já é um fundo de nível de risco mais alto, eu acabo tomando um prêmio de risco maior. Então, se você pegar, por exemplo, na live, acho que foi sábado
Foi sábado, eu fiz um preço teto de um fundo de papel, se não me engano, sábado ou sexta. E na live de quarta e de quinta eu fiz também preço teto de fundo de papel. E aí eu fiz o CPTS. E o prêmio de risco que eu adotei foi de 3%. Por quê? Ele já é um fundo de papel. Apesar de ser uma carteira mais de conservadora médio risco, é um fundo de papel. Então a gente está num cenário de Selic mais alto, endividamento mais caro, então eu adotei como prêmio de risco 3%. Tá? Então, no prêmio de risco, você vai olhar ali a categoria do fundo, vai olhar como é que está a carteira do fundo em si, tá? E aí você vai pontuar. Então, por exemplo, XPLG, fundo de tijolo, vacância baixa, boa base, boa liquidez, inadimplência zerada, uma boa diversificação de imóveis e de inquilinos, coloquei 2%. HGRE, vacância mais alta, um histórico mais alto, coloquei 2,5%. Tá? VISC, uma alavancagem razoável, uma vacância de 8%, uma certa inadimplência, coloquei 2,5%. Então você vai olhar para esses parâmetros e definir ali o seu prêmio de risco. Beleza? Espero ter respondido aí. Mas é basicamente pegar os principais fundamentos do fundo e pontuar. E aí a janela você pode usar de prêmio de risco de 2% a 4%. Tá? E aí, à medida que você vai vendo mais risco, você vai subindo o teu prêmio. Beleza? Mas muito boa a pergunta. Ficou claro aí? De boa? Suave. Então, é isso aí, galera. Show. Isso aí, meu irmão. Tamo junto. Então, galera, se não há mais dúvidas, se não há mais nada, tá? Só me resta aqui agradecer a participação de todo mundo aí mais uma vez. Muito obrigado. Amanhã tem mais e amanhã teremos convidado. Amanhã vamos ter a live aí com o grande Juvenal, tá? Juvenal é um amigo aí da Invest Smart aí, um dos maiores escritórios da XP, tá? E aí ele é lá de Curitiba, ele é do Rio, mas agora tá em Curitiba, tá? Ele tá na Invest Smart de Curitiba e amanhã nós vamos fazer uma live aí, 7h30, 7h40 da manhã, e amanhã vai ser live em parceria com o grande Juvenal, beleza? Então é isso aí, galera. Se não há mais dúvida, se não há mais nada, só me resta aqui agradecer. Muitíssimo obrigado pela participação, pelas perguntas, tá? Espero que o conteúdo aqui tenha ficado bastante claro, bem assimilado, tá? Quem não conseguiu aí assistir a live toda, tá? Vai ficar salvo, então acabando aqui eu já vou postar a live, então você vai conseguir assistir, vai conseguir anotar, tomar aí, fazer suas considerações, beleza? Então, é isso. Amanhã teremos mais reforço aqui, se você quiser aprender mais sobre fundos imobiliários, interpretar os principais indicadores, ter acesso a um conteúdo exclusivo, te convido a clicar no link da bio e entrar para o meu curso de fundos imobiliários, o Nova Renda. Beleza? Então, galera, é isso. Muito obrigado pela participação. Fiquem em paz, fiquem com Deus. Ótima segunda, ótima semana. Nos vemos por aí. Valeu!